pneu é o ponto de contato do carro com o solo, né? E ele influencia diretamente na segurança, no desempenho, no conforto e no consumo de combustível. Nós vamos falar sobre essa tecnologia que avança cada vez mais, mas que nem sempre é notada pelo consumidor. Nós estamos recebendo aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens, o Roberto Falkenstein. Ele é consultor de tecnologias inovativas da Pirelli na América do Sul. Roberto, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, agradeço o convite, Joel, e espero que a gente tenha aí os próximos minutos um diálogo bem bacana a respeito de automobilismo, que a gente gosta, né? Onde hoje o foco é pneu, né? É pneu, né? O pneu manda hoje. Exato. Pois é, as montadoras, elas valorizam muito, as montadoras e o consumidor, valorizam o design, o desempenho, a tela, né? Hoje você compra carro pelo tamanho da tela. Exato. E mais recentemente com as tecnologias de assistência à direção, enfim, o consumidor toma conhecimento de tudo isso pelas mídias sociais, mas o pneu é um pouco relegado, né? Normalmente a pessoa não, na hora de comprar o carro, ela não pergunta qual a marca do pneu que está comprando. E afinal é um pneu de suma importância, né? Como que você enxerga esse desprezo do consumidor pelo pneu? Então, na verdade, a gente sabe que pneu é a estrela, é a bola da vez, porque o carro é desenvolvido em cima do pneu. Hoje em dia, se você olhar o desenvolvimento do carro, porque todas as prestações do carro, se você anda no carro e fala, puxa, ele é gostoso de dirigir, ele é confortável, ele faz a curva bem, tudo isso está vindo através do pneu, porque é o único ponto de contato com o solo. Quem está ali cuidando das manobras, quem está dando garantia, segurança para o carro, é o pneu. Então, o pneu é aquele que, na verdade, a montadora dedica muita atenção. É lógico que esteticamente, né, não tem talvez muita atenção, mas se você olhar hoje, né, o parque circulante, aí você vê cada vez mais que os pneus estão mais robustos de tamanho, largura, tamanho do aro, né? Então, há 40 anos atrás, o aro mais popular no Brasil eram 13 polegadas, pneu 13 polegadas, todo mundo falava, hoje é 18 polegadas, 17, os carros têm carros com 19, 20, 21 polegadas, ou seja, pneus quase esportivos num carro normal. Principalmente porque se você olhar também os veículos evoluíram, né? Falando de 40 anos atrás, tínhamos a Rural, a Veraneio como SUV, hoje não, nós temos aí várias ofertas de SUV. Pode parecer não tão visível, mas o pneu teve que evoluir junto, né? O centro de gravidade subiu desses carros, é um carro mais potente, tem mais motor, e com isso você tem que desenvolver o pneu para dar segurança. A mesma segurança, ou na verdade a segurança compatível para aquele veículo cheio de potência, passa pelo pneu. Ele pode ser invisível, né? Como você falou, não perceptível, mas hoje a evolução, inclusive, está sendo, visto que você falou aí dos dispositivos de segurança do carro, né? Os equipamentos, né? Os equipamentos que vêm opcionais. Na verdade, hoje o pneu, por exemplo, nós temos o que a gente chama de Cyber Tire. É um sensor dentro do pneu, imagine você, que percebe as condições do piso, temperatura, pressão e se comunica com o carro. Então ele vai lá e faz uma comunicação com o carro. Ele percebe que o piso não está muito consistente, ele, precisa reduzir a velocidade, avisa o carro. Vou dar um outro exemplo muito simples que de repente você fala, bom, realmente o Cyber é algo bem útil, né? Tudo bem que hoje esse Cyber ele é usado mais em carros de ponta, mas cedo ou tarde vai chegar na grande maioria dos carros, como todos esses dispositivos de segurança que os veículos usam, né? Então imagine que você pegou teu carro e, infelizmente, eu não gosto de falar, mas de repente acontece, né? Furou o pneu. Aí você foi lá e trocou e esse carro tem aquele mini spare. Então você foi lá, trocou, colocou o mini spare. O mini spare você sabe que tem uma velocidade limitada, máximo 80 km por hora. Aí você... O que é? Ele é um equipamento? É um pneuzinho fino. Que você substitui. Step. O step. Tá. Um mini step. Né? Um pneuzinho fino que você coloca lá. Fino. E ele pode ir no máximo 80 km por hora. Porque mais do que isso, o carro já vai ficar muito instável. Mas é mais que o suficiente para a pessoa chegar num borracheiro, numa oficina. Né? Mas aí, exato, você está com pressa, você não parou no borracheiro, aí você chegou na tua casa
De repente chega ali teu filho, tua filha, não sei, e fala, me dá a chave do carro que eu vou ver lá minha amiga, é rapidinho, eu volto meia hora aqui. Você fala, lógico, e esquece de avisar que está com o pneu mini spare lá, que não pode passar de 80 km por hora. Mas se tem o dispositivo do Cyber, ele avisa o carro. E aí, a hora que ela passar dos 80, vai aparecer no painel, opa, cuidado, você está ultrapassando a velocidade máxima admissível aqui. Então, tem vários recursos dentro do pneu que fazem com que hoje o pneu ele seja, né, muito testado para homologar, para colocar no veículo. O pneu tem que ter muitas performances. E esse aviso no painel de que tem algum problema no pneu já são coisas que tem nos carros médios, digamos assim, não exatamente nos top de linha. Né? Hoje já existe esse TPMS, né, que se fala, né, que é de um monitor de pressão do pneu. A maioria dos veículos já tem, que estão saindo em veículos novos. E né? você falou uma coisa interessante. As pessoas não ligam muito para o pneu, ele é meio invisível, mas pela bitola dele liga sim. Hoje eles valorizam quando tem um pneu de aro 17, aro 18, roda e pneus. É verdade, isso pesa importante na decisão de compra. No aspecto do carro, inclusive, na decisão de compra. Exato. A legislação prevê a troca do pneu quando tem aquele sinalizador ali, né? Uhum. E é curioso, porque quando chega naquele sinalizador, o pneu ainda tem suco. Então muita gente acaba adiando a troca. Porque é um custo importante, né, na manutenção do carro. Você acha, a orientação é parar ali mesmo? O pneu não, é perigoso andar com o carro além daquilo? A orientação é parar, né? A lei, você tem razão, o Código Brasileiro, o CONTRAN, prevê que é passível de multa, inclusive, se chegar ali nesses que são TWI, né? Esse TWI é Tread Wear Indicator, né? Então são ressaltinhos que vêm naqueles canais do pneu, né? Aparece o ressaltinho quando o pneu está gasto, os ressaltinhos começam a aparecer e fica evidente ali, ajuda visualmente a você saber que está na hora de trocar o pneu. A questão é, a gente não tem que trocar o pneu por causa da lei, mas a lei existe para garantir que o pneu seja trocado. Por quê? Porque é muito perigoso a partir dali. O pneu não tem mais a drenagem de água suficiente para um dia de chuva. Então, a partir dali, você tem que fazer com que comece a ficar perigoso. Você entra, por exemplo, numa situação que a gente chama de aquaplanagem. A aquaplanagem é você entrar numa poça e, de repente, o pneu não dá conta da água, não consegue mais drenar aquela água. Você começa a planar em cima da água, aquaplanagem. É um perigo. Né? Você perde o controle do carro. E o suco é justamente para a água escorrer e você passar por uma... Exato. Sistema... Drenar a água, tirar a água dali de baixo e continuar em contato com o solo. Né? E quando você está aquaplanando, você não está mais em contato com o solo. E aí, às vezes, onde acontecem alguns acidentes. Porque imagine você que a pessoa, né, não muito experiente, entra numa poça dessa, começa a aquaplanar. Ela percebe que tem algo errado. Aí ela vira o volante para sair daquela poça. Aí piora. Mas ele não vira a direção do carro continua a mesma, porque está aquaplanando. Aí ele vira mais o volante ainda. E mais ainda o volante, tentando sair daquela situação complicada. E aí quando acaba a poça, entra em contato o pneu com o solo novamente e dá aquela desviada super rápida e muitas vezes acontece acidente. Então, para evitar acidente, o pneu tem que ser trocado quando chega nesse TWI, nesse ressaltinho aí, e isso garante a segurança de todos nós. De qualquer maneira, a manutenção existe um certo desleixo, né, do consumidor. Porque o pneu continua andando. É diferente de você quebrar um limpador de para-brisa, você não pode sair na chuva. Agora, se o pneu está ao desgaste, você continua andando um pouquinho, ele diminui a velocidade, toma certos cuidados, mas acaba adiando, né? Inclusive, o uso irregular do pneu pode prejudicar o pneu totalmente, né, se ele não fizer a manutenção. A Pirelli e os fabricantes de pneu em geral tem esse cuidado de orientar o consumidor? Não acha que teria que ter uma campanha um pouco mais firme em relação a isso? Então, Joel, na verdade a gente faz uma série de campanhas aí e o que mais falamos é a respeito da manutenção dos pneus. Por exemplo, pressão é algo muito importante. Pressão de menos, você tem
o carro menos estável na direção. Pressão demais, você tem outros problemas também. Então, é a pressão recomendada pelo fabricante, porque foi desenvolvido o pneu, o carro, para andar naquela pressão. Então, por exemplo, pressão é uma dessas coisas. A revisão da suspensão, né? A gente recomenda a cada 10 mil quilômetros, mas depende. Se alguém pega uma estrada muito esburacada, talvez fazer antes. Então, o tal do alinhamento, balanceamento, tudo isso que ajuda a preservar mais o pneu e te ajuda também a ter estabilidade, ter segurança em todas as situações. O que acontece é que realmente, quando você fala de manutenção de campanhas, nós enviamos press release para a imprensa, explicando tudo isso, essas necessidades de manutenção. Nós temos no nosso site todas as explicações nesse sentido e fazemos também campanhas educativas. Aliás, normalmente, por exemplo, agora, vamos ter as férias. Então, todos saem de férias. A gente recomenda que todos, antes de sair de férias, façam uma revisão. Dá uma olhadinha no pneu, vê se o desgaste está bom, vê se não está irregular o desgaste, como você falou. Você queima o pneu, chega no aço e o pneu está bom no outro lado. De repente, tem que jogar fora. De repente tem que fazer um alinhamento, de repente tem que até trocar o pneu. Então, mas não só isso. Começou a temporada de chuvas, cuidado. Ou seja, as chuvas agora chegam mais caudalosas. Você precisa ter um bom pneu drenante aí. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você deve saber, obviamente, eu lembro que antigamente, não sei se ainda se faz isso, o cara chegava com um pneu careca no borracheiro e ele fazia um sulco com a mão. Meu Deus. Aí você tinha a impressão de que estava com o pneu melhor, não é? E eu pergunto, aquele suco pelo menos resolve a aquaplanagem ou não? Não, por favor, não façam óbvio que isso. Nada recomendável. Né? Pneu de passeio, pneu de moto, não pode ser, não pode fazer esse sulco aí. Existe pneus de caminhão que isso é possível. Eles têm uma marcação na lateral chamada regroovable, quer dizer, regravável, né? Uhum. E aí, é lógico, tem que ser um técnico especializado em fazer isso. Então, esses pneus, mas pneu de caminhão, alguns, não todos. Esses pneus, sim, quando ele começa a ficar próximo do TWI e tal, pode-se fazer uma ressulcagem para aproveitar o pneu um pouco mais. Mas é só esse pneu de caminhão. Pneu de passeio não faça isso. Sabe por quê, João? Você vai chegar ali, você vai tocar. Primeiro que você vai chegar numa borracha que não é mais a borracha que a gente chama de rodagem, a borracha que dá o grip no chão. É uma outra borracha que já não gruda tão bem. Segundo, que ele faz os canais ali, não é a mesma coisa que o canal que saiu de fábrica, né? Os canais deixam de ser tão retos, deixam de ser tão precisos, a drenagem de água não funciona. É um estudo profundo para fazer o canal exato. Terceiro, não é? Que você perde a espessura da borracha e de repente começa até a pular fora pedaço de pneu, porque aquela substrato de borracha que você tem ali, ele serve para te assegurar que o pneu fique íntegro. Então fica mais fácil de furar o pneu também, né? A partir do momento que você reduz a espessura cada vez mais, o pneu fura por qualquer coisinha, uma taxinha é capaz de furar o pneu. Então, não vamos regravar pneu, ressulcar claro o pneu, não dá para fazer isso. Era um hábito comum antigamente. Antigamente o pneu era produzido exclusivamente com borracha da seringueira, né? Se eu não me engano, depois você me corrige se eu estiver errado. Hoje não, a borracha faz parte, ainda se usa a borracha seringueira natural para a produção do pneu? Ainda se usa a borracha de seringueira. Mas não todo o pneu, ele é produzido com borracha sintética. Exato. Como é que funciona isso? Mais ou menos aí, assim, quase 50% do pneu é constituído de borracha, tá? Então, desses 50% de borracha, você tem borracha sintética e natural. Aí depende um pouco do segmento. Vamos supor, um pneu de caminhão, ele usa muito mais borracha natural. Já um pneu de passeio usa menos borracha natural, mas ainda usa. Tem uma coisa, uns detalhes aí na estrutura do pneu que só borracha natural é que resolve o problema. Mas os outros, vamos imaginar assim, 50% do pneu é borracha, não? Sintética e natural. Depois você tem lonas de aço, né? Os fios de aço, que são a cintura. Depois você tem os fios do talão, né, o que assegura o pneu no aro, então são fios de aço também ali. Você tem a carcaça que é composta ou de poliéster, ou de nylon, ou de rayon, algum material têxtil, digamos assim. Então tem uma série de reforços. Fora isso, né, fora a borracha, o pneu tem óleos, tem negro de fumo, tem enxofre, tem sílica, tem uma série de ingredientes. Para você ter uma ideia, poliéster, para você ter uma ideia, um pneu aí médio, ele leva mais ou menos 80 ingredientes diferentes para fazer
uma dúzia de compostos, vamos dizer assim, 12 compostos, com aplicação diferente. Aí você me fala, bom, o que é um composto com aplicação diferente? Tá, você tem o composto da banda de rodagem, tá? Que é aquele que te garante a frenagem, fazer a curva, garante fazer uma boa quilometragem, garante, enfim, uma série de características aí. Mas aí você tem, hoje a maioria dos pneus é, por exemplo, sem câmara. Então você tem dentro do pneu uma camada de uma borracha específica que substitui a câmara, que não deixa escapar o ar. A gente chama de liner. Então, esse liner aí é uma borracha diferente, vedante, altamente vedante, que não possibilita escapar o ar. E com isso você tem várias, não só aí, né, mas vários outros compostos de borracha num pneu. Um pneu normal, pelo menos 12 compostos tem. E isso facilita também a reparação no caso de furo? Também facilita a reparação no caso de furo, sim. Porque aquele sistema de você enfiar o furo ali, pegar, aquilo não é recomendável. A grande vantagem do pneu sem câmara hoje, né? Hoje a maioria dos pneus sem câmaras que estão aí no mercado, a grande vantagem é que muitas vezes entra o prego e fica. E aí ele fura um pouquinho, ele vaza um pouquinho por dia. Então você percebe lá na tua garagem e fala, parece que esse pneu está vazando, né? Aí você vai lá, regula, recalibra, né? Calibra ele novamente, anda mais um pouco, vazou de novo. Aí você fala, acho que tem um prego. Para lá no borracheiro, ele te acha o prego e faz o conserto. O melhor conserto, às vezes, não é aquele que você enfia o cordãozinho lá de material. O melhor conserto a gente chama de plug, né? Então, o melhor conserto, ele põe realmente um tampão de borracha, vamos dizer assim, para simplificar. Esse é o melhor conserto aí. Mas, lógico que às vezes você para num lugar que não dá para consertar da melhor forma, então o ideal é você consertar de qualquer jeito e depois você melhora isso daí. Então, a vantagem do pneu sem câmara é justamente essa. Às vezes fura e você consegue administrar o melhor momento para trocar, mas às vezes não. Então, você tem aí outros sistemas para garantir. O problema do step é interessante, né? Porque você carrega um peso desnecessário, entre aspas, e um custo. Você tem, na verdade, 5 pneus e 5 rodas para o carro. Aí se desenvolveu esse pneu mais fino, que você usa para substituir, e alguns carros hoje não tem step. Como é que funciona isso? Tem um sistema que você conserta o pneu no chão mesmo? Então, tem de tudo um pouco, né? Sem dúvida nenhuma, o melhor sistema é você ter um pneu de step ali, que te garante... O tradicional step, que garante a mobilidade. Ao pneu que está rodando. Mas aí, para reduzir o peso do veículo, para melhorar a eficiência do veículo, tem esse mini step aí. É um pneu mais estreito, um pneu mais fino, né? Mesmo diâmetro, que você monta e te garante a locomoção até o próximo borracheiro, ou às vezes você consegue ir bem mais longe até se quiser, né? Existem hoje veículos que vêm com um kit de reparação. Então, na exigência da lei brasileira, você tem que ter um modo de voltar a inflar o pneu. Então, você repara, joga lá um gel lá dentro e você volta a reparar o pneu e o pneu, então, volta a inflar e você segue a viagem. E resolveu ali ou precisa depois levar o pneu no borracheiro? Então, ali praticamente resolveu, né? Agora, a Pirelli, justamente pensando nisso, né, pensando no usuário, pensando na segurança do usuário, tem, por exemplo, uma tecnologia que se chama Seal Inside. Ou seja, seal é gel, né? Um gel, um selante interno. Então, dentro do pneu, são pneus específicos, né? É uma tecnologia mais moderna, Seal Inside. Dentro do pneu, você tem esse gel. Então, muitas vezes, até um prego razoável, lógico, fura o pneu. Quando fura o pneu, você nem percebe, o prego sai. Quando ele sai, o gel ocupa o espaço e não vaza o pneu. Então, pode ser que você pegou 5 pregos, 10 pregos. Nós já fizemos teste furando 40 vezes e o gel tampa o buraco, não tem problema. E você segue viagem e não precisa reparar o pneu, porque o próprio gel reparou o pneu. Essa tecnologia Seal Inside, então, te livra, né, muitas vezes de você ter o inconveniente de furar o pneu com um prego pequeno. É lógico, se você pegar algo muito grande, a tecnologia não funciona muito, não suporta muito. Mas o prego, quem tenha furado o pneu, permanece no pneu? Então, se ele permanecer, o gel veda, e se ele não permanecer e sair, o gel veda também, preenche aquele espaço que o prego deixou. A borracha natural, ela só vem da seringueira ou tem outras plantas que... Não, a borracha natural hoje, ela vem da seringueira. É lógico que alguns países aí
por não ter seringueira como nós temos, né? O Brasil é um produtor de borracha natural, né? Tudo começou, inclusive, na região amazônica, mas hoje a gente produz aqui no estado de São Paulo mesmo borracha natural. Então, nós temos suficiente no nosso mercado, suficiente, importa-se um pouco. Agora, tem quem tenta desenvolver borracha natural de outras plantas, de outras formas, aí, mas é tudo tecnologia ainda embrionária. A tal da borracha sustentável, o que é isso? É a borracha natural? A borracha sustentável é a borracha natural, né? Você de repõe fonte a sustentável, plantação, exato. Você não vai. tem fim. Porque a árvore, né, ela produz aí por 40 anos, ela produz borracha. Você planta, demora 8 anos para começar a produzir, mas depois por 40 anos ela te produz a borracha, que é o látex mesmo, né, o leite que se tira da borracha. E é a mesma borracha que você vai fazer pneu, a mesma borracha que hoje faz a luva, que hoje faz aí tantos materiais que usa, alguns até na medicina, né? Agora, é verdade que o carro elétrico precisa de um pneu especial? Ele gasta muito pneu? Pois é, você vê que na evolução dos carros, né, o pneu tem que acompanhar essa evolução dos carros. Então, o carro elétrico tem que ter um pneu diferente. Por quê? Vamos lá. A primeira coisa é a resistência ao rolamento, tá? Que tem a ver com a economia de combustível. Os veículos mais modernos hoje emitem menos poluição, mesmo a gasolina, né? Emitem menos poluição graças a um pneu que gasta menos energia para rodar. Então, tem uma menor resistência ao rolamento. O pneu do carro elétrico, isso também é fundamental, porque hoje a briga é a briga entre as montadoras, entre os carros, mas é da autonomia na bateria. Uma dura 400 km, outra dura 500. Isso só é possível com um pneu que não tenha resistência para rolar. Então, quanto mais baixa a resistência ao rolamento, melhor vai ser a durabilidade da carga da bateria aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é um carro mais pesado. Você colocou lá 200 quilos de bateria a mais e o carro ficou mais pesado. Mas todo mundo quer fazer a curva do mesmo jeito, né? A curva está ali na frente, você sai da tua casa, todo dia você faz aquela curva, aquela velocidade. Não é porque você comprou um carro elétrico que você vai tirar o pé para fazer a curva. Então você tem que ter mais aderência pelo pneu para suportar mais peso. Tendo mais peso, o pneu também tem que ter mais resistência, porque ele está sendo solicitado com mais peso. Fora isso, muitos carros elétricos têm um torque elevadíssimo em relação ao carro de combustão. Então você tem que ter uma resistência ao torque, né? Uma resistência lateral maior. E o pior de tudo, Joel, é o seguinte: barulho. Então, o pneu do carro elétrico é mais silencioso? Tem que ser mais silencioso. Tem que ser, né? Sumiu o barulho do motor, sumiu o barulho das engrenagens do câmbio, ficou um barulho diferente lá dentro só do motor elétrico. Aí o pneu vem para fora como o malvado do carro. Então, o pneu do carro elétrico tem que ser mais silencioso. Você sabia que, por exemplo, tem ruído no pneu que ele dá sono para o motorista. A gente tem que evitar esse tipo de ruído na projetação do pneu, porque ele dá sono para o motorista. Então, é um típico exemplo aí. E no carro elétrico isso se torna mais necessário ainda. Eu fiz um teste uma vez num carro elétrico, faz 10 anos, o primeiro da BMW, que o i3, se não me engano, que chegou aqui. Eu lembro que a gente descreveu o carro como ele não tem barulho do motor, mas você sente abrir o vidro, né? Você sente o barulho do vento no rosto, que é muito bom, e o barulho do pneu, que chegou a ser irritante, né? Naquela primeira experiência, que eu acho que teve uma evolução muito grande lá para cá. Evoluiu, sim. Você vê como o pneu tem umas evoluções que às vezes para o consumidor normal, né? Voltando ao teu primeiro ponto aí de, puxa, ninguém dá importância para o pneu, mas olha a importância dele, onde ele teve que diminuir muito o ruído que ele gera, justamente porque não ser inconveniente nos carros elétricos. E o pneu do carro elétrico é mais caro? Por toda essa tecnologia, ele acaba sendo um pouco mais caro, né? Tem que ser um pneu mais reforçado, tem que ser um pneu de baixa resistência ao rolamento, então ele acaba sendo aí um pouco mais reforçado, mais caro. O uso do pneu, né, na rodagem, ele gera dois tipos de impacto ao meio ambiente. Primeiro, a fuligem, né? Ela provocada aí pelo contato no asfalto, ela fica no ar. Eu não sei como que isso se resolve depois, né? E o ruído da rodagem, como você falou. Como é que vocês administram esses problemas? Existe preocupação com isso e desenvolvimento de novas tecnologias para impactar menos o meio ambiente?
Então, até eu incluiria aqui também o próprio CO2 que o carro gera, né? Então, nos últimos anos, e isso começou há 30 anos atrás praticamente, os pneus tiveram que evoluir também para ajudar a gerar menos poluição do próprio escapamento do carro. Então, para os veículos a combustão, nós reduzimos a resistência ao rolamento do pneu para que esse carro gastasse menos combustível. Para você ter uma ideia, não é que ajuda uma enormidade, mas ajuda. Para você ter uma ideia, e para isso até o Inmetro fez uma etiqueta. Não sei se você já viu, todo pneu vendido aqui no Brasil é obrigado a ter uma etiqueta, pneu de passeio, bem entendido, é obrigado a ter uma etiqueta colada nele, onde fala os índices lá de resistência ao rolamento. Então tem as letras que vão de A até F. Imagine você que a diferença entre um pneu F e um pneu A é uma economia de combustível de 8%. Aí você fala, 8%, quando eu encho o tanque, eu vou encher o tanque, coube 40 litros, 8%, 3,2 litros, você nem percebe. Realmente você não percebe. Mas se você fizer a conta ao longo da vida do pneu, 60 mil quilômetros que esse pneu vai rodar, você vai perceber que comprando um pneu de tecnologia boa, baixa resistência ao rolamento, o que você vai economizar ao longo desses 60 mil quilômetros vai te pagar o jogo inteiro de pneu. Então, vale a pena você comprar um pneu de tecnologia boa, pagar mais caro, porque isso vai te retornar em benefício de consumo de combustível e redução da poluição ambiental. Aí entra no segundo ponto que você comentou. Bom, tem o ruído. Nessa mesma etiqueta Inmetro, você tem ali a classificação de ruído, tá? E ruído, existem dois tipos de ruído. Aquele que a gente falou do incômodo dentro para o motorista, que ele fica incomodado com aquele ruído, dá sono, como eu falei, ou você falou, de repente você está ouvindo só o pneu no primeiro carro elétrico. E tem o ruído externo. A etiqueta do Inmetro, ela se preocupa com o ruído externo, que é o de poluição sonora. Que imagine você aqui na cidade, você está lá na calçada, você pedestre, está na calçada e estão passando vários carros ali que estão emitindo esse ruído. Então, existe um máximo admissível, a etiqueta Inmetro coloca esses valores lá justamente para evitar aqueles pneus barulhentos aí. Você sabe que pneu off-road, normalmente ele é barulhento, mas aí ele é feito para rodar lá na terra, na lama, no cascalho. A qualidade do asfalto influencia? Influencia bastante também a qualidade do asfalto, o tipo, a granulometria do asfalto influencia bastante. E depois tem o terceiro ponto que você mencionou, que é essa fuligem, o pozinho que fica, né? Pra você ter uma ideia, a cada 10 quilômetros, mais ou menos, 4 pneus do teu carro solta 1 grama de borracha. Tá? E é uma borracha bem minúscula, bem pequena, são partículas bem pequenas, que são faladas, isso é uma fuligem. 1 grama vezes 80 mil veículos. Sim, ou milhões de veículos, né? Então, essa infelizmente, né, é algo inevitável, porque faz parte da aderência. Se você tentar eliminar essa fuligem, o pneu não vai brecar bem, não vai fazer curva bem, e nós queremos nos locomover rápido. Essa fuligem a gente solta também do nosso sapato. Se você olhar o teu sapato, chega depois de alguns anos aí, ele está gasto. Também você soltou essa fuligem. Lógico que em menor escala. Essa fuligem sai também do freio, né? As sapatas de freio, o freio vão ali e soltam essa fuligem também. Então, tudo isso é um problema que hoje não tem solução. Para isso, as fabricantes de pneus se juntaram. Existe um grupo aí de pesquisa junto com universidades na Europa. O grupo se chama TIP, tá? Tire Industry Project, cujo objetivo é tentar encontrar uma solução para isso. Tem estudos, está se trabalhando nesse sentido, para tentar garantir a segurança do pneu, do usuário do pneu, do veículo, que tem que continuar mesmo. Não podemos abrir mão da segurança só para gerar um pouco menos de fuligem, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, mantendo a segurança, tentar contornar a situação da fuligem aí. Você orientou o consumidor a comprar um pneu de alta tecnologia, um pneu bom, porque isso vai resultar em ganho para ele na vida do carro. Eu te pergunto, os pneus importados que o Brasil que tem chegado muito no Brasil, principalmente chineses, e que estão vendendo bem, não tem essa tecnologia?
Então, Joel, é difícil dizer, né? Tem todo tipo de pneu aí no mercado. O que chega no nosso mercado aqui é de todo tipo. Tem pneus de ótima qualidade, tem pneus nem tanto, né? O que eu costumo orientar, às vezes alguém me aborda, sabendo que eu trabalho na Pirelli, e pergunta, bom, como é que eu vou identificar um bom pneu? Eu falo, olha, veja os carros que saem de linha das montadoras, porque as montadoras tentam desenvolver junto conosco um pneu que seja excelente em tudo. Então ele vai ser excelente na curva seca, ele vai ser excelente na curva molhada, ele vai ser excelente na frenagem no seco, no molhado, excelente de ruído, excelente de conforto, excelente de resistência ao rolamento, ou seja, para economia de combustível. O pneu tem que aguentar os buracos. Você sabe que o pneu brasileiro ele tem que ser mais resistente que os pneus por aí, né? Infelizmente, uma realidade brasileira. A nossa carcaça do pneu tem que ser muito mais resistente. Então, é uma realidade brasileira. Outra realidade brasileira são essas chuvas caudalosas, que em muitos países, digamos assim, subtropicais, não tem chuva tão caudalosa assim como a nossa. Então, você tem que ter pneus que são bons de drenagem de água. Então, muitas vezes não adianta trazer um pneu de outro país e achar que, ok, serve aqui. Nós temos bastante engenharia por detrás do pneu. As montadoras, sabendo disso, elas homologam pneus que satisfazem todas essas condições. Então, para você saber se o pneu é bom, dá uma olhadinha nos carros que estão saindo zero aí, que você vai perceber as marcas, os tipos de pneu e tudo mais, e você vai entender o melhor pneu porque você pode talvez estar comprando. O que você acha do pneu recalchutado? Se você não trabalhasse na Pirelli, você usaria um pneu recalchutado? Não, eu não usaria um pneu recalchutado. É sempre um item de segurança. Como item de segurança, não parece, né? Mas é um item de segurança. Como item de segurança, existe hoje segmentos de recalchutado. E aí eu te explico. Se eu fosse dono de uma transportadora, usaria recalchutado. Mas por quê? O recalchutado não é permitido em caminhões no eixo dianteiro, mas ele é permitido no eixo traseiro. Por quê? Porque você tem 4 pneus. Falha um, o que acontece? O caminhoneiro encosta no acostamento, troca aquele pneu e segue viagem porque os outros 3 mantiveram o caminhão na linha. Um pneu de passeio, se ele te falha, pneu de moto nem se fala então. Se o pneu de passeio falha, o carro te desequilibra, porque ele está apoiado nos 4 pneus. Então já começa a ter... E você vai contar com muita sorte para poder parar e trocar o pneu. Moto nem se fala, porque se um pneu falhar, é praticamente chão. Tá? Carro ainda sobram 3 que você vai se equilibrar. O sistema de recalchutagem, ele sempre está sujeito um pouco à falha, porque você está colando uma borracha nova numa outra borracha velha, é uma cola, então solta pedaços. De vez em quando a gente vê na estrada por aí o que eu chamo de jacaré, né? Aquela banda de rodagem solta que um caminhão soltou provavelmente. Mas, como eu falei, no caminhão é seguro, nos outros veículos nem tanto. A indústria de pneus criou uma organização para cuidar da coleta e da destinação dos chamados pneus inservíveis, a Reciclanip, né, que é um exemplo de responsabilidade ambiental. Até 2020, a organização recolheu quase 6 milhões de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de pneus. Tem mais de 1.000 pontos de coleta no Brasil. No entanto, o pneu ainda é o símbolo, não é? É o que se visualiza da poluição. Você tem a foto de uma sujeira no rio, no córrego, está lá um pneu. Até no desenho animado o pneu está lá. O pneu provoca poluição, sujeira. Como é que você vê isso, com todo o trabalho que a Reciclanip faz? Não deveria existir mais, né? Visto que tem todos esses pontos de coleta, nós temos hoje, no dia de hoje, rodando 90 caminhões pelo Brasil inteiro, recolhendo pneus inservíveis para justamente dar a destinação ecologicamente correta para eles através da Reciclanip. Não deveria ter mais pneu assim. Porém, cada um tem o seu pneu e de repente alguém decide jogar num terreno baldio. Eu convido o pessoal a não fazer isso. Você tem um pneu lá na garagem... percebeu que não vai usar mais, tenta levar num ponto de coleta, né? A Reciclanip fez um trabalho, né, desde que essa lei existe aí, e é pioneira no mundo, tá, de reciclagem de pneus. A Reciclanip fez um trabalho de ir em aterros. As pessoas falam, tem aqui pneu enterrado.
ela foi lá, desenterrou os pneus. Tem aqui no aterro sanitário da cidade e tal. Ela foi lá e retirou todos os pneus do aterro sanitário. Não deveria ter pneu em terreno baldio, não deveria ter pneu velho em terreno baldio, até porque tem a história da dengue, né? Então, você deixar o pneu lá, chove, acumula água, vem a dengue, etc e tal. Então, a gente faz campanhas nesse sentido também. E eu convido, né, aqui os ouvintes a não jogar um pneu no terreno baldio. Acho que ninguém joga, mas enfim, de vez em quando aparece, ou no rio, e justamente tentar levar num ponto de coleta, deixar lá, de repente o lixeiro leva, porque nós temos convênio com as empresas de lixo de grande parte dos municípios brasileiros, justamente para, se alguém entregar um pneu para eles entregarem no ponto de coleta. E esse pneu recolhido, ele é reaproveitado, é reciclado? Sai o que dele? Então, existem algumas reciclagens dele. A principal, por exemplo, hoje é usado na indústria cimenteira como combustível. Ele é queimado em fornos apropriados, ou seja, é um forno especial que queima em altíssima temperatura o pneu, então não gera gases, porque você queimar hoje no terreno baldio aí é proibido por lei, porque ele gera gases que são nocivos, né? Mas aqui os fornos da cimenteira não geram esses gases nocivos. Aí você me fala, mas está queimando o pneu, está gerando poluição, CO2. Então, antes as cimenteiras queimavam óleo. Usavam o óleo para gerar o calor para produzir o cimento. E se jogava o pneu no lixão. Hoje, eles queimam pneu, então eles deixam de queimar óleo, geram a mesma quantidade de calor, gera a mesma quantidade de CO2, mas uma coisa que estava indo para o lixão, que corria risco de pegar fogo a qualquer momento, hoje está sendo queimado em queimas controladas, sem poluição de gases nocivos e produzindo cimento. Então, hoje essa é uma das destinações, mas não é só essa. Tem uma feliz, digamos assim, destinação, que é misturar com asfalto. O asfalto fica melhor, mais resistente a rachaduras. É o chamado asfalto de borracha, né? Asfalto com borracha, exatamente. Então você picota lá bem pequenininho, junta ele no asfalto, fica um asfalto mais seguro em termos de frenagem, ele é melhor, isso já foi comprovado. É um asfalto mais resistente, né? Hoje as intempéries aí, sol, chuva e tudo mais. E é um asfalto até mais silencioso também. É verdade. E o material, a borracha, não, a borracha é aproveitada. O material de metal. Então, no caso das cimenteiras, por incrível que pareça, nessa hora da queima, o metal também é queimado e, inclusive, reforça as características do cimento. Então, as cimenteiras gostam de usar o pneu picotado como combustível porque reforça o cimento. O cimento fica de melhor qualidade porque tem esse aço aí junto. O Brasil é o maior blindador de carros do mundo. A quantidade é muito maior do que o segundo colocado, que é o México, né? A indústria da blindagem tem um cuidado especial, algumas blindadoras, com desenvolvimento de materiais de alta qualidade, mantas especiais com redução de peso, né? Inclusive eu convido depois você fazer uma visita aqui à fábrica da BSS, você vai ver o desenvolvimento de tecnologia que essa indústria tem para melhorar a blindagem, reduzir o peso e tudo isso. Mas o pneu é ainda um aspecto frágil da blindagem, né? Nunca ninguém conseguiu resolver esse problema. Houve muitas tentativas, como o pneu maciço, o pneus com blocos para você fura um pedaço, ele garante o outro. Essas tecnologias são usadas hoje ou tem tecnologias melhores para proteger o pneu num caso de ataque, de tiro, de furo? Então, hoje não existe aí um pneu anti-furo, né? Ele seria talvez muito caro ter um pneu anti-tiro, né? Mas existe, por exemplo, a Pirelli tem tecnologia do pneu Run Flat. O que é o Run Flat? É um pneu que tem reforço nas suas laterais, tá? A partir do momento que ele fica sem ar, ou seja, tomou um tiro, furou, mas mesmo um furo com prego, tudo, ele fica sem ar, então ele passa a apoiar nesses reforços aqui. E com isso, ele te dá uma mobilidade ainda por alguns quilômetros. Quantos quilômetros? Depende da carga do veículo, depende do peso do veículo, de como se dirige, onde está, o piso, mas ele dá uns bons quilômetros. Dá para fugir da situação. Esses bons quilômetros te dá a possibilidade de fugir da situação, te dá a possibilidade de escolher um lugar melhor, porque muitas vezes te fura em cima do viaduto onde está passando 200 carros por minuto, do lado quase você está correndo risco de vida.
de tentar trocar o pneu ali. Então te dá a possibilidade de você achar um lugar melhor, mais tranquilo, achar um posto de gasolina onde você pode fazer a troca com mais tranquilidade. Dá até a possibilidade, depende de você estar a 3 quilômetros de um casamento, então você vai para o casamento com o pneu furado mesmo, participa do casamento, terminou o casamento, vai para a festa e no dia seguinte você vai pensar o que vai fazer com o pneu. Então essa é a tecnologia Run Flat, ou seja, ele roda mesmo sem pressão por uns bons quilômetros aí, tá? Depende muito. Mas tem a tecnologia que nós comentamos aqui no início, que é do Seal Inside também, que é contra pregos pequenos, né? Ele, lógico, não abarca todas as possibilidades de pneu furado, mas ele garante uma grande quantidade de pneu furado que não vai acontecer graças a esse Seal Inside, aí, a esse selante que acaba selando o pneu no caso do furo. O pneu maciço não deu certo. O pneu maciço ele tem sua desvantagem de conforto, né? Você pega um pneu maciço, ele é muito duro e não absorve. O pneu ele tem a curiosidade de ter que ter entregar uma série de prestações ao mesmo tempo, né? Nós falamos que ele tem que ser bom de aderência na chuva, no seco, ele tem que ser bom de frenagem, ele tem que ser bom de ruído e ele tem que ser também bom de conforto, para absorver um pouco as irregularidades do solo. E o pneu maciço não absorve. Então, é um pneu não aconselhado aí. Vai. A Pirelli tem uma longa história de trabalho nas pistas de corrida, né? Fórmula 1 e outras categorias. E o desenvolvimento técnico nas pistas é muito importante, né? Aquela história de que você testa nas pistas para depois levar o produto para as ruas. É real? Vocês desenvolveram coisas nas pistas que hoje estão no mercado de consumo, para o carro comum? É real. Dá alguns exemplos. É real. Nós consideramos as pistas como um laboratório a céu aberto, né? Nós temos um campo de prova para fazer testes de pneu. Pra você ter uma ideia, para desenvolver um pneu, a gente faz mais de 40 testes diferentes para poder colocar um pneu no mercado. E pneus de corrida, então você também tem que fazer o teste na pista de corrida. Então, ali a gente considera onde a gente consegue desenvolver alguma coisa, né? Você está na vanguarda da tecnologia no pneu de corrida, porque ali se exige o máximo, na alta potência, no décimo de segundo e tudo mais. Vou dar um exemplo bem simples e atual. Simulações, né? A simulação ela começou na Fórmula 1. Hoje nós usamos simulações, nós, Pirelli, usamos simulações para pneus de veículos normais. Através da simulação que iniciou lá na Fórmula 1, simular uma corrida mesmo, você coloca lá as equipes de Fórmula 1, por exemplo, que tem simuladores. Nós temos hoje simuladores onde você coloca as características do pneu, o piloto senta lá num cockpit, todo eletrônico, todo cheio de aparato ali, e ele tem a mesma sensação e consegue avaliar. Então, isso evita de você ter que fazer um monte de teste em carro, isso evita de você ter que fazer um tempo de desenvolvimento longo, porque você, para trocar um pneu, você fala, bom, agora vou trocar o pneu A por um pneu B. Vai lá, troca só o setup no teclado mesmo, e aí o piloto já está sentindo o outro pneu. Mas ele avalia o comportamento do carro, né? Ele avalia o comportamento... Não o desgaste. Do pneu. Não é o desgaste. Aí, para o desgaste, você tem outros tipos de simulação, né, que você também faz. Então, esse é um exemplo. A simulação da Fórmula 1 veio para nós e hoje nós usamos isso, simuladores, para desenvolver os pneus normais. Mas também vários materiais, eles apareceram na Fórmula 1 e depois eles vieram pouco a pouco para pneus normais. Então, o pneu de Kevlar, hoje você encontra no mercado, alguns pneus a gente tem que possuem Kevlar. E esse material ele foi inicialmente desenvolvido na Fórmula 1, onde comprovou, né, a sua eficiência. E hoje pneus, por exemplo, pneus de rally, nós usamos Kevlar, né? E hoje isso daí para alguns pneus no mercado a gente já usa o Kevlar aí, normal produção. A pista de corrida, na verdade, é um laboratório não só para pneu, né? Para todos os aspectos do carro, todas as tecnologias. Exato. Verdade. Eu queria encerrar nossa conversa mostrando para o nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta, o calendário da Pirelli. Esse é o calendário 2025, o 2026 já está chegando aí, né? Sabe que a Pirelli é uma empresa
não só de pneus, mas muito ligada à arte. E o calendário Pirelli é arte. Pois é, um ícone cultural hoje, né? É um ícone cultural, é uma arte. A Pirelli, ela não tem só o calendário, ela tem vários eventos de arte. Talvez no Brasil a gente percebe um pouco menos, mas, por exemplo, agora, recentemente, tivemos o Festival de Cinema Italiano, ou seja, exibições de filmes italianos gratuitas aqui pelo Brasil para trazer toda essa cultura aí, mas exposições de arte. A Pirelli mantém museus e tudo mais, tudo isso porque ela acredita que a arte estimula a nossa criatividade, né? Então, cada calendário, para mim, pelo menos, me estimula a criatividade de uma forma, porque eu falo, uau, o que significa tudo isso daqui, né? E a arte traz significado e alegra o nosso dia a dia. Então, nos estimula e alegra e faz... Realmente, a Pirelli investe bastante em arte. Realmente é uma referência, né? Vocês usam modelos e profissionais da fotografia aí dos mais expoentes do mundo. Parabéns. Exato. Roberto Falkenstein é consultor de tecnologias inovativas da Pirelli para a América do Sul. Eu agradeço muito a gentileza da sua presença no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Foi um prazer recebê-lo aqui, Roberto. O prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite e, puxa, foi um papo bem bacana. Muito obrigado. Obrigado. Até.